E aí, você está com dificuldade para produzir, de fazer as coisas que você precisa fazer? Parece que está sempre cansada, estressada, ou simplesmente que o tempo voou e quando você viu você não deu conta de nada do que você tinha para fazer e você até faz um monte de listas e se organiza e organiza a sua agenda, mas mesmo assim parece que você não entende o que está acontecendo, mas simplesmente você não consegue fazer. Quando você viu, você procrastinou de novo, faltou concentração, a sua memória está aquela bagunça que você não lembra mais nem o que você comeu no almoço. Tá passando por isso? Olha só, e se eu te disser que não vai adiantar muito você ficar fazendo essas listas, tendo metas, organizando a agenda, porque é muito provável que o que esteja acontecendo com você é que o seu organismo está completamente intoxicado. E calma, respira, que há uma maneira da gente tratar assim. Claro que as listas são importantes, organizar a sua agenda também, mas de nada ou pouco vai adiantar isso se você não fizer uma desintoxicação geral no seu corpo e na sua mente. E é aí que entra o poder dos alimentos na nossa vida. E te acalma de novo, que eu não vou dizer para você se enfiar nessas dietas malucas, cheias de coisa, ou sair mudando tudo, absolutamente tudo na sua vida. Não é tão necessário fazer uma mudança radical na nossa vida, a não ser que a gente queira mesmo. E mesmo quando a gente quer fazer uma mudança radical aí na nossa alimentação, a gente tem que ir passinho a passinho. Mas uma das coisas que eu aprendi com a medicina ayurvédica, que é essa medicina milenar, indiana, assim, que tenta aproveitar o máximo possível dos alimentos no nosso dia a dia, principalmente para a gente produzir melhor e de uma maneira mais leve, sem tanto estresse, né? Porque hoje em dia tá super difícil, a gente fica cheio de coisa para fazer e quando vê, enfim, tá consumida pelos afazeres e o pior de tudo é que nem fez metade daquilo que a gente tinha que fazer e ainda assim tem dores no corpo, não consegue dormir direito, a memória é uma bagunça, enfim, tá um caos, né? Se você ficou interessada nesse assunto, eu te peço para que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar algumas dicas muito simples de você implementar no seu dia a dia e que fazem toda a diferença quando o assunto é memória, foco, concentração e uma produção sem estresse, ou seja, fazer aquilo que você precisa fazer, mas sem ficar adoecendo, sem ter crises de ansiedade, tristeza ou sem ficar se sentindo tão sobrecarregada com tudo que a gente tem para fazer hoje em dia, certo? Então olha só, e claro, isso também pode ser uma porta de entrada para você aí fazer uma mudança alimentar mais radical se você quiser. Eu acho que a gente tem que sempre ir assim, vamos trabalhar com a generosidade, com a gente mesmo, vamos devagar, né? Então, olha só, eu vou te dar algumas dicas e a primeira dica é o limão. Você já deve ter ouvido falar em várias outras por nutricionistas, hoje em dia até médicos já falam um pouco sobre isso ou para alguma outra terapia, da importância do limão aí na nossa alimentação, certo? Mas eu vou te dar uma dica ayurvédica que faz toda a diferença, que não é simplesmente o limão a qualquer horário, a qualquer momento da nossa vida, não. A melhor maneira da gente aproveitar todos os nutrientes que o limão tem, e olha que são muitos, o limão é rico em vitamina C, então ele aumenta o nosso sistema imunológico e a gente está precisando disso nesses dias, não é? Ele é antioxidante, ele é um dos melhores caminhos para a limpeza hepática. E olha só, por que é tão importante a gente ter o nosso fígado, a nossa bile funcionando muito bem? Porque ela está diretamente conectada com o nosso coração, literalmente. Então, para quem tem assim algumas questões cardíacas, inclusive questões cardíacas na família, o limão tem que ser introduzido agora na sua vida. Mas peraí, o que isso vai ter a ver com a minha produtividade? Eu sempre digo que produzir é da ordem do coração. Como assim produzir é da ordem do coração? Não, produção é intelecto, eu tenho que pensar, eu tenho que... Sim, mas você concorda comigo que se você estiver assim emocionalmente bagunçada, se você estiver com uma crise de ansiedade, se você estiver com medo, triste, amargurada, fica mais difícil de produzir? Fica mais difícil de se concentrar em algo que é importante para você? Ou seja, produzir é da ordem do coração, porque quando a gente está emocionalmente equilibrado, a gente faz as coisas assim, ó, num passar de olhos. Mas voltando para o limão, como é que você vai usar o limão no seu dia a dia para te ajudar a desintoxicar mesmo o seu organismo? Então, olha só. Todo dia o que você vai fazer é tomar assim um meio copo de água morna, uns 100 ml de água morna com meio limão espremido ali, espreme o suco do limão sem a semente, por favor, mistura nessa água morna e olha só, água morna não é água natural, é água morna mesmo, tem que dar uma esquentadinha, tá bom? E você toma essa água aí com limão em jejum todos os dias, assim, isso é para sempre, qualquer pessoa pode fazer isso.
Claro, se você sentir alguma sensibilidade no estômago, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande no estômago, aí o limão é uma fruta ácida, tal, talvez você no começo você sinta essa acidez chegando de uma forma um pouco estranha, aí eu te diria, num dia você toma água morna, no outro dia água morna com limão e assim você vai intercalando e logo você vai passando para água morna com limão todos os dias, mas vai aí respeitando o ritmo do seu corpo. E por que isso é extremamente importante? Por que a água tem que ser morna? E por que tem que ser em jejum? Como é que é isso? Olha só. Pensa num dia que você tá assim, se sentindo meio mal, sabe? Você tá meio triste, meio para baixo, as coisas não estão assim tão legais. E aí vem aí uma pessoa e dá um grito com você ou te trata mal nesse dia que você já não tá se sentindo muito bem. Não vai chegar esse grito com um tamanho muito maior? Não vai chegar assim uma agressão no seu corpo de uma maneira tipo, caramba, sabe? Você já não tá bem, a pessoa vem lá e grita. É mais ou menos isso que a gente faz com o nosso organismo, porque olha só, assim que a gente está acordando, os nossos órgãos também estão despertando. Eles entraram num processo de repouso durante a noite, eles estão trabalhando de uma maneira mais lenta. Então, quando você acorda, os seus órgãos também estão acordando. Se você coloca uma água fria em cima dele, é o grito que você dá com o seu organismo e não prepara esse organismo para aproveitar melhor os nutrientes daí do seu café da manhã. Então, assim, começar com água morna, com limão, você vai realmente começar dando um carinho para o seu organismo, falando assim, vamos acordar, vamos despertar, mas de uma forma bacana. É como se você despertasse o seu organismo com uma música gostosinha. Ele vai sentir essa aguinha com limão chegando para ele de uma forma... Como eu te falei, o limão é antioxidante, você vai também já literalmente começar uma limpeza no seu intestino e hoje em dia até a medicina ocidental já fala do intestino como um cérebro, né? Como o primeiro cérebro que está diretamente conectado aí com as nossas emoções, com o nosso pensar, com a nossa produção. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer começar uma desintoxicação do seu organismo e também aí do seu processo mental, porque uma coisa está diretamente conectada com a outra, começa aproveitando essa dica aí da água morna com limão todos os dias pela manhã em jejum, tá bom? Agora, olha só, vamos olhar um pouquinho mais assim na importância dos alimentos no nosso dia a dia. Deixa eu te explicar uma coisa. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no plasma, né? E se você não ouviu falar, que plasma? Eu não lembro dessa parte da aula de biologia. O que é plasma? Bom, plasma é toda a parte líquida no nosso corpo. Ali tudo que tem a ver com o líquido do nosso corpo é o plasma. O plasma ele é 90% água mesmo, e 10% sais minerais, proteínas, outras substâncias ali necessárias para o nosso organismo. Eu gosto de dar essa metáfora para a gente entender melhor o que é o plasma. O plasma é um grande oceano. Pensa no plasma aí dentro do seu corpo como um grande oceano que está dentro de você. Os órgãos são as ilhas que são nutridas por esse grande oceano, percebe? Então assim, o meu estômago, o fígado, bexiga, os rins, os músculos, os tendões, os ossos, são todas pequenas ilhas mergulhadas aí nesse oceano do plasma. Lembra que eu falei antes que ele é formado 90% por água? Mas que água é essa? Qual é a qualidade dessa água? A qualidade da água, a qualidade do plasma, ele é formado diretamente pelos alimentos que a gente ingere. Assim, tem uma variação entre 2 a 4 horas, vai depender muito de cada organismo, mas depois do que a gente come, entre 2 a 4 horas, o nosso plasma vai ter exatamente os mesmos nutrientes daquilo que a gente comeu. Então você imagina que se você acabou de comer um hambúrguer com uma batata frita, criatura, agora a sua água, né, o seu plasma, tem os nutrientes de um hambúrguer e de uma batata frita, ou seja, você acha que essa água aí que está alimentando as outras partes do seu corpo, inclusive o seu cérebro, a sua mente, você acha aí que uma água formada de hambúrguer e batata frita é uma água de qualidade para nutrir os seus pensamentos? Ai, meu Deus, né? Eu imagino que você concorda comigo que não vai ser assim a coisa mais incrível. E talvez você me diga, pelo amor de Deus, tira tudo de mim, menos meu hambúrguer com a batata frita. Eu diria, vamos trabalhar nisso no futuro, mas eu sei que é muito difícil a gente mexer em hábitos alimentares mesmo, mas a gente pode começar a aproveitar melhor os alimentos e o horário que a gente come os alimentos, certo? Então, olha só, a partir do momento que você já entendeu um pouco aí sobre o plasma como um grande oceano formado pelos nutrientes de tudo que a gente come e que esse grande oceano vai alimentando aí os nossos órgãos, inclusive os nossos pensamentos,
eu vou te dar aqui algumas dicas de alimentos que são legais e de alguns alimentos que eu vou te dizer, esses alimentos não são legais. Você não precisa sair mudando tudo na sua vida, mas eu vou te dar algumas indicações assim. Vai ter uma reunião importante? Tá estudando para uma prova, tá num período de estudos para uma prova e aí vai ter essa prova tal dia. Que tal durante uma semana a gente pensar melhor em quais alimentos que vão te ajudar aí a se concentrar mais, a ter uma memória mais bacana? Como é que dá para fazer uma combinação, pelo menos durante esse período? E aí depois você escolhe se você vai querer levar isso para o resto da sua vida, enfim, quais as mudanças aí que você vai querer fazer, certo? Então eu vou começar, gente, falando sobre os alimentos que são incompatíveis. Como assim alimentos incompatíveis? Ó, quando a gente pensa em digestão, a palavra digerir é tornar menor, tornar as partes menor. Então, sei lá, você pega uma banana, você come uma banana, por que a gente tem que morder, mastigar e comendo? Comendo que a gente vai pegando a banana e deixando ela pequenininha até passar, né? E o nosso organismo ser capaz de digerir. Não dá pra eu botar uma banana e engolir ela inteira, a gente vai se sentir mal pra caramba. Então, a digestão tem a ver com isso, tornar as partes menores. Mas tem alimentos que eles brigam entre eles. Um alimento é a banana e o leite de vaca. Eu sei, você deve ser como eu, assim, que deve ter crescido tomando leite de vaca com banana, a famosa vitamina da mamãe e da vovó. Eu preciso te dizer que as nossas mães, as nossas avós estavam equivocadas, tadinhas, elas não eram culpa delas, mas realmente banana com leite são dois alimentos e pode causar vários problemas. Como é que pode causar problema? Se a banana se o organismo fica difícil para ele cortar essa banana em pedaços menores ainda, mas aí você fala, mas tá batido aqui numa vitamina, tá tudo muito pequenininho. Mas lá dentro do organismo a gente já tá começando a falar de substâncias e tal, e aí essas substâncias, para aproveitar os nutrientes, para alimentar o nosso plasma, essas substâncias vão ficar difíceis deles separarem do leite da banana, o que vai acontecer é que vai estressar literalmente o nosso organismo e vai ficar aquela digestão pesada, aquela vontade de aí muitas pessoas acabam tendo azia, refluxo e tal, por conta da combinação leite e banana. Então, começa a repensar aí na sua vida. A sugestão que eu te dou vai para os leites veganos, tem leites veganos incríveis, leite de amêndoa, leite de coco, leite de castanha, ou seja, qualquer outro leite não vai ter um grande problema com a banana, mas o leitinho da vaca... leite da vaca com banana, não, ok? A outra combinação de alimentos incompatíveis é o leite com as frutas cítricas, morango, laranja, o próprio limão. Também a mesma lógica aí, vai ser difícil para o organismo quebrar isso em moléculas menores, vai estressar o seu organismo, vai virar toxinas, se virar toxinas vai atrapalhar toda a sua produção, não vai ser bacana, você vai ficar cansada, estressada, porque literalmente você está fazendo com que o seu organismo trabalhe mais para tentar digerir esses alimentos que não são compatíveis. Vamos lá? Segura firme aí, tá bom? Mais uma lista de incompatíveis. Carne, qualquer tipo de carne, carne vermelha, frango, peixe, presunto, isso é tudo carne, né? Os bichinhos aí, os bichinhos com leite e com queijo e com ovos. Pode não. Também não é uma combinação legal, também pela mesma lógica, vão brigar entre eles, vai estressar seu organismo e o resultado vai ser você também estressada, e pode acontecer duas coisas, ou você ter diarreias constantes ou prisão de ventre. Então, gente, aí rever o hambúrguer de carne com queijo, porque realmente não é uma combinação legal. I'm sorry. Bom, vamos lá? Temos ainda mais umas combinações. Amido, amido com banana, amido com ovos. Ai, ai, ai. Então, já pensou? A farofa de banana da vovó? Esquece. Toxina não certa para o seu organismo, pela mesma lógica que eu já te falei, incompatíveis, vai estressar seu organismo, não vai ser legal também. Então vamos lá, vamos dar uma revisada aí nos alimentos incompatíveis. Leite com banana, leite com frutas cítricas, e aqui eu tô falando leite e derivados, tá bom, gente? Queijo, queijo com morango, não vai ser legal. É uma combinação meio esquisita, né? Queijo com morango, mas vai saber aí, vai que você tá acostumado a comer seu queijinho com morango, eu tenho que te dizer... Para com isso que não é legal. Iogurte também, tá bom? Então, frutas cítricas com iogurte, com banana, com leite, não. Ovos com leite, com amido, não. Carne com queijo, com iogurte, com creme de leite, o famoso estrogonofe, esquece. Também não é legal para o seu organismo, gera toxina. De novo, você precisa tirar tudo isso da sua vida agora, já? Eu diria sim, mas eu sei que é complicado, eu sei que é delicado. Então, o que você pode fazer é
tá no momento onde você precisa o máximo possível de atenção, de concentração, tá estudando aí para um concurso público, para uma prova importante, que tal durante esses 15 dias, 20 dias você dar uma limpada, uma desintoxicada do seu organismo e não comer esses alimentos incompatíveis? Peraí que tem mais. Ai, desculpa, eu não gosto de dar más notícias, mas é pro seu bem, né? Para seu organismo funcionar de uma maneira melhor. Então, vamos lá. Mel. Mel não pode esquentar, não. Pode não. Mel esquentado vira literalmente um veneno, uma toxina para o nosso organismo. Então, os famosos chazinhos de limão que a gente botava mel e esquentava ele e tomava, não é legal. É melhor você tomar o chá e depois tomar o mel, aí não tem problema. Também mel com manteiga, mesmo que seja manteiga ghee, clarificada, o ouro, a bebida de ouro do Ayurveda que a gente fala, mas com mel na mesma quantidade não é legal. Aí se você diminuir assim, menos mel e um pouco mais de manteiga, ele é um pouquinho mais compatível, mas realmente não é uma combinação tão legal, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sobrevivido a esse vídeo dos incompatíveis, porque eu realmente, quando esse conhecimento chegou até mim, eu fiz vou ter que mudar absolutamente tudo na minha vida. Eu fui mudando pouquinho a pouquinho, não fui tirando tudo de uma vez, porque os meus hábitos alimentares eram outros e eu também queria que os hábitos se mantivessem. Se a gente muda tudo de uma vez, fica muito difícil de manter. Então, vai olhando aí para as quais combinações você pode começar a evitar, certo? Bom, eu falo muito nos meus processos terapêuticos da gente ser generoso, generosa com a gente mesmo, que a gente precisa olhar para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas questões da forma mais generosa possível. E aqui a gente tem alguns alimentos que nos ajudam assim a gerar um pouco mais de amorosidade, generosidade com a gente mesmo, que trazem um pouco mais de clareza mental. Então, nesses momentos que você está assim muito bagunçada, que você já não sabe mais o que você está pensando, o que você está sentindo, o que é que vem antes, aquela confusão mental maluca, tem aqui alguns alimentos que podem nos ajudar a trazer um pouquinho mais de clareza mental. Bom, deixa eu te dar uma listinha aqui de alguns, a lista é gigante, mas eu vou te dar alguns aqui que você já pode começar a introduzir aí no seu dia a dia e você vai ver que faz muita diferença. Bom, a primeira dica que eu te dou, se você está vivendo uma confusão emocional, mental, se está tendo muita crise de ansiedade, se está uma loucura, é que você comece a trabalhar um pouquinho de jejum. Mas calma, não é assim o dia inteiro de jejum, ai meu Deus, não dá, eu já como tão pouco. Calma aí, respira fundo, tá? O jejum pode ser um jejum muito tranquilo, como por exemplo não comer mais depois das 8 horas da noite. Aliás, essa é uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesma. A partir de 7, 8 da noite não comer mais nada e só comer no dia seguinte. Se você fizer isso, você já começa a dar espaço. Quando a gente está vivendo uma confusão mental muito grande, o nosso organismo está tendo dificuldade de digerir tanto os alimentos quanto as emoções, porque as coisas estão completamente conectadas. Então, se você dá um espaço de um jejum assim, de não comer mais a partir das 8 da noite, ou se você consegue se concentrar por uma semana e fazer assim, só vou tomar café da manhã, almoçar e jantar, e aí não comer aqueles lanchinhos, aquelas beliscadinhas que a gente dá no meio da tarde, se você conseguir assim dar uma escapadinha disso, ajuda bastante, tá bom? Já faz isso por uma semana, você já vai sentir assim, uma clareza mental nascer, é impressionante. E aí deixa eu te falar alguns alimentos que são ótimos e eu vou te dizer até os horários que eles são mais legais. Inhame é a tal do alimento gostosinho que traz uma amorosidade e uma clareza mental muito grande. Ele é legal você comer no café da manhã. Sim, eu sei que para algumas pessoas, cara, vou comer inhame no café da manhã. Eu acho uma delícia, já me acostumei. Um inhame cozido com salzinho e eu gosto de colocar um pouquinho de açafrão da terra, porque açafrão da terra ou cúrcuma é uma especiaria extremamente antioxidante, anti-inflamatória. Às vezes a gente está assim com dificuldade de discernimento porque o organismo está um pouco inflamado. Então aí o inhame com a cúrcuma no café da manhã é ótimo. Se ficou muito esquisito para você um inhame no café da manhã, faz um caldinho de inhame à noite, antes das 8 horas, faz um caldinho com inhame, bota umas especiarias, uns temperinhos gostosos ali e o inhame vai... Faz isso uma semana para você sentir a diferença que o inhame vai trazer na sua vida. Ó, outros alimentos muito bons para trazer amorosidade para o nosso dia a dia e clareza mental é a batata doce, a cenoura, e aí aqui assim, pode ser uma cenoura cozida, pode ser uma cenoura crua. Se você for comer a cenoura crua, não come a cenoura crua à noite, porque tudo que é cru é mais difícil do organismo digerir. Se você já está vivendo uma confusão mental muito grande e ficar comendo alimentos crus à noite, onde o organismo já está mais lento, já está mais difícil dele digerir, ainda tu bota um negócio que complica a vida do bichinho, ou seja, é muito provável que você tenha crises de insônia
insônia ou fique ainda mais confusa. Então, tenta aí fazer, se for a cenoura crua, mais aí pela hora do almoço, tal, e uma cenoura cozidinha à noite não vai ter problema. Algumas frutas, né, para ajudar a gente também aí a trazer amorosidade e clareza mental. A gente tem a maçã é uma ótima fruta, uma fruta que limpa o nosso organismo. Ela é considerada uma fruta cítrica também, mas ao mesmo tempo ela tem ali outras substâncias que dão uma limpada no nosso organismo, literalmente. A maçã é uma fruta ótima para limpar os dentes, assim, se você entrar num processo de clareamento dental, ou se você quer mesmo assim, sei lá, usar óleo de coco para clarear os dentes, que ajuda bastante, e come uma maçã de vez em quando ali, ou todos os dias uma maçã, que você vai sentir que ajuda muito também no clareamento, além de trazer uma clareza mental pra gente, que sempre ajuda. A outra fruta que eu acho uma delícia, fantástica e que é incrível para clareza mental são as tâmaras. Se acaba nas tâmaras aí, se tá tudo muito confuso, porque te ajuda muito, 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 muito. E as tâmaras não tem horário. Claro, eu sempre digo, tenta respeitar para não comer depois das 8, porque depois das 8 é aquela coisa que eu já falei, fica difícil para o organismo digerir e tal, mas até as 8 da noite você pode comer a tâmara aí como lanchinho, que tá tudo certo. Bom, alguns outros alimentos que ajudam na clareza mental é o arroz integral, aveia integral. Então, se você tá assim, se você gosta de comer o seu pãozinho, tal, eu te diria, e você tá vivendo essa confusão mental aí, eu te diria, tenta comer um pão mais integral, um pão rico em aveia, ou faz um mingauzinho de aveia pela manhã, não com leite de vaca, tenta usar um leite de amêndoas, porque amêndoas, já entrando aqui, é uma outra oleaginosa que traz muita clareza mental, é incrível como elas nos ajudam, assim, ela dá uma aterrada, literalmente, sabe? Quando a gente tá assim com aquele pensamento para todos os lados, as amêndoas trazem a gente um pouco mais para o nosso lugar e a gente ganha um poder de discernimento maior. Então, você pode usar o leite de amêndoa ou você pode usar as próprias amêndoas, e aí você vai sentindo aí no seu organismo. Dentro dessas dicas todas que eu tô passando para você, o que é mais importante de tudo, por favor, anota isso. Lembra sempre que cada organismo é único, cada organismo responde de uma forma específica. Por exemplo, eu sei que a castanha de caju é incrível para tonificar o cérebro, para trazer, para ajudar no processo de memória mesmo, para concentração. Ela é incrível, ela é uma oleaginosa fantástica. Mas eu sou alérgica, tenho sensibilidade à castanha do caju. Então, por mais que eu saiba assim de todas as propriedades incríveis da castanha de caju, eu não vou comer porque para mim não é legal, então eu prefiro comer a amêndoa. Então, você vai começando aí a colocar esses alimentos que eu tô te dizendo. Ah, a Evan falou que amêndoas dá clareza mental, vou começar a comer amêndoa todo dia. Te acalma, porque você pode até comer todo dia as amêndoas, mas assim, numa porção pequena. Come um tempo, percebe como é que fica seu organismo, como é que seu organismo responde a isso, vai fazendo essas mudanças alimentares e sentindo como é que o seu organismo, e quando eu falo organismo, seu corpo, sua mente, como é que as suas emoções respondem a esse processo todo. Vai se percebendo, ou seja, não perca a curiosidade por você mesmo, porque é assim que você vai começar a produzir as coisas que você precisa produzir, fazer as coisas que você quer fazer, é assim que você vai conseguir fluir melhor na sua vida, tá bom? Deixa eu te passar aqui uma listinha de alguns alimentos que ajudam a tonificar o seu cérebro, o nosso cérebro, literalmente. E ao tonificar o nosso cérebro, o que vai acontecer? A nossa memória vai melhorar muitíssimo, o nosso poder de concentração melhora assim pra caramba, a gente ganha mais foco, literalmente. E, claro, a gente ganha mais energia física e mental para fazer as coisas que a gente precisa fazer. A gente começa a sentir que aquele cansaço, e aqui às vezes aquele cansaço mental mesmo, de caramba, não tô dando conta das coisas, não consigo me concentrar. Quando a gente começa a mudar alguns aspectos da nossa alimentação, inserindo alguns desses alimentos que eu vou te passar aqui, que tonificam o nosso cérebro, você já vai sentir uma grande diferença. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que faz muita diferença para a gente pensar os alimentos, né? Por que os alimentos impactam diretamente na nossa mente? O líquido do cérebro espinhal, ele é da mesma substância dos óleos. Não é que assim, você tem óleo dentro do cérebro, mas as substâncias são muito similares. O que isso significa? Que quando a gente come alimentos que têm propriedades oleaginosas, como o quê? Como as castanhas,
como as amêndoas, as avelãs, as sementes, semente de girassol, semente de abóbora. Quando a gente come esse tipo de alimento, a gente ajuda a nossa mente, porque a gente está literalmente nutrindo primeiro o nosso plasma, que é toda a água aí, o nosso grande oceano que alimenta os outros órgãos. Esse plasma bem nutrido vai levar essas substâncias mais oleaginosas ou essa água de maior qualidade para o nosso cérebro. Água aqui eu estou falando no sentido de água enquanto plasma, tá bom? Porque o plasma é o que recebe todos os nutrientes dos alimentos e aí ele faz o trabalho aí de conexão com todos os órgãos. Eu sempre falo que o plasma é o grande oceano, é um grande oceano e os nossos órgãos, inclusive o nosso cérebro, é uma ilha aí nutrida por esse grande oceano. Ou seja, a qualidade daquilo que a gente come interfere diretamente na nossa qualidade de pensamento. Então, as oleaginosas, se você está precisando aí de uma tonificada no seu corpo, aumentar a sua concentração, melhorar a sua memória, dá-lhe amêndoa, dá-lhe castanha de caju, dá-lhe castanha do Pará, dá-lhe sementes, mas não come um monte, porque é um alimento muito pesado. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho de castanha de caju num dia, uma semente de girassol no outro, uma semente de abóbora no outro, mas começa a colocar isso no seu cardápio e, por favor, não esqueça da linhaça, porque a linhaça é simplesmente um alimento divino quando o assunto é tonificação da nossa mente, tonificação do nosso cérebro, tá bom? Então, acrescenta esses alimentos e você já vai sentir uma grande diferença. Outros alimentos, algumas frutas que também ajudam na tonificação e na memória do nosso corpo e assim nos colocam mais ativas mesmo, assim deixa a gente mais ativa para o pensamento, para a ação, para aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente tem aqui algumas frutas que nos ajudam aí na tonificação. Morangos, abacaxi, damasco, também é uma fruta ótima para isso. Jaca, jaca a gente tem aqui um monte, né, assim no Brasil pelo menos. Bom, eu moro em Brasília, não sei de onde você tá me vendo, mas aqui a gente tem jaca pra caramba e jaca é uma fruta ótima quando o assunto é tonificação do cérebro e concentração e memória e tal. Então vai colocando essas frutas no seu dia a dia. Agora olha só, presta muita atenção, essas frutas não são legais de serem ingeridas à noite. Tá? Tipo, depois das 8 horas você se encher de morango, se encher de damasco, se encher de jaca, não vai ser legal. Por que não vai ser legal? Porque ela é uma fruta, e de abacaxi, né? Também falei. Porque elas são frutas que te dão energia, que vão te trazer, que vão literalmente aumentar o fogo do seu organismo. Se aumentar o fogo do seu organismo à noite, o que vai acontecer? Você não vai dormir. Vai ter muita dificuldade para dormir. A mesma coisa com as saladas frias. Comidas cruas e frias e saladas e folhas à noite também não ajudam aí na sua concentração e na sua memória, porque essas frutas, essas saladas, esses alimentos frios são mais difíceis do organismo digerir, ou seja, a gente abusa do organismo. Se eu abusar do meu organismo à noite, que é um momento onde o bichinho já está mais cansado, já está ali com mais dificuldades e tal, eu vou colocar um alimento mais difícil ainda dele digerir, eu vou literalmente estressar o meu organismo. Se você estressar o seu organismo, ele não vai te deixar dormir, criatura, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, à noite prioriza aí uns caldinhos, uns alimentos mais quentinhos e essas frutas, morango, damasco, abacaxi, deixa para comer durante o dia, no café da manhã, que pode te ajudar muito aí quando o assunto é tonificar todo o seu sistema nervoso, o seu cérebro, a sua mente e fazer aquilo que você tem que fazer, né? Vamos parar de procrastinar e vamos usar os alimentos ao nosso favor, por favor. Bom, e falando de cansaço mental, de produtividade, de concentração ou falta de concentração, eu não poderia deixar passar. Eu vou ter que falar do leite e do queijo. Eu sei que é sempre uma questão assim um pouquinho polêmica falar do leite e do queijo. Tem gente que diz que é ótimo para o organismo, mas de onde que eu vou tirar o cálcio se eu tirar o leite? Enfim, resumidamente aqui eu vou te dar algumas dicas e te esclarecer por que é que o leite e o queijo, principalmente, pode ser sim um vilão quando se trata de produtividade, de falta de concentração, quando afeta a sua memória e principalmente se você está aí sentindo esse cansaço que você não sabe nem de onde vem, você vive cansada, parece que as coisas são difíceis de fazer e se move, nanana. E se você toma muito leite, eu estou falando do leite de vaca especificamente, talvez você precise prestar atenção aqui nessa dica porque vai fazer toda a diferença para você. Olha só. O leite, uma das substâncias do leite, mais especificamente a proteína do leite, a chamada caseína, ela é assim um pouco viciante, como quase todas as inas, a gente realmente fica viciado na caseína. Ela também tem uma característica bem peculiar que ela
dopa a gente, literalmente. O leite traz esse aconchego, essa coisa gostosa, mas ao mesmo tempo deixa a gente um pouco dopado. Olha só, para ficar mais claro para você. Não sei se você já viu um bebê recém-nascido, se você já teve contato com alguma criança, mas geralmente o que acontece? Depois que o bebê tá ali, ele mama, ele acorda, ele mama um monte ali o leite materno, e aí depois você vê que ele fica cansado, fica com aquela sensação também gostosinha assim de bem-estar, fica calminho e tal, e você fala assim, ai, o bebê tava com fome, né? Então ele mamou e aí dormiu melhor e tal. Claro que tem um pouco também esse aspecto, ele se alimentou, mas uma das questões que fazem com que a criança durma e fique assim meio dopada mesmo é a proteína do leite, a famosa caseína. É essa substância que traz para o nosso organismo essa sensação de que eu estou dopado, que eu estou um pouco cansado, que eu estou assim numa outra vibração, digamos assim. O que acontece? A gente, depois que a gente cresce, então o leite ele é feito para um determinado período da nossa vida. Depois que a gente cresce, principalmente levando em consideração a má qualidade do leite que a gente tem em geral aqui, a não ser que você tenha aí um contato com o leite da vaquinha, da sua chácara ou da sua família, que você saiba de onde, né, a procedência desse leite. Se você é como eu e tem acesso aí ao leite da caixinha do supermercado, ele realmente não é um leite de grande qualidade, mas ele é sim um leite rico em caseína. E a caseína você já entendeu que é uma substância que vai te dopar, ou seja, vai trazer um cansaço para o seu organismo mesmo. Então, se você está nesse período que você já está se sentindo cansada, que você já sente que você não tem energia suficiente, não é uma boa ideia você continuar tomando leite, muito menos queijo, muito menos iogurte. Por quê? Porque o queijo nada mais é que um grande concentrado assim do leite, ou seja, ele é mais rico ainda em caseína do que o próprio leite. Por isso que é muito difícil. Às vezes tem pessoas que eu atendo na terapia, que eu atendo pelo Ayurveda e tal, que já são vegetarianas há algum tempo, não comem carne, mas sente uma grande dificuldade na hora de abandonar o queijo quando elas querem se tornar veganas e tal. E fica, cara, mas abandonar o queijo é muito difícil, porque o queijo é literalmente viciante. A gente se vicia no queijo por conta da danada da caseína. E aí você tem que ir tirando esse leite devagar, aos poucos. E uma bela opção, uma ótima opção são os leites veganos. Assim você pode fazer leite de amêndoa, leite de coco, leite de castanha de caju. Tem gente que faz leite de amendoim também, ele fica um leite um pouco mais gorduroso, um pouco mais pesado. Mas o principal disso tudo é você começar a perceber como cada leite vegano pode reagir melhor aí no seu organismo, e principalmente se você está se sentindo muito cansada, como é que você pode diminuir a quantidade de queijo e de leite que você come no seu dia a dia. E acredite, você já vai sentir uma grande diferença quando você fizer isso. Você vai se sentir mais animada mesmo, mais motivada e mais energia para produzir as coisas que você precisa produzir. Então, por favor, olhe com carinho para essa dica, porque experiência própria faz muita diferença. A gente diminui o queijo e o leite na nossa vida, tá bom? Muita gente me pede, então, o que é o ideal, Van? O que eu faço? Eu preciso aumentar minha produtividade, minha capacidade mental agora, sabe? Tô precisando mudar isso tudo agora e eu não quero fazer uma mudança radical na minha alimentação. Me diz um chá, me diz uma erva, me diz alguma coisa para resolver meu problema, né? As pessoas às vezes querem a magia, o milagre. E aí, se você tá nessa situação também, assim, já com a corda no pescoço, precisando mudar algumas coisas já imediatamente, o que eu te diria, a primeira coisa que você pode fazer é parar de comer depois das 7 ou 8 da noite. Esse é o melhor caminho para quem tá querendo dar o primeiro passo, colocar o pé na água, digamos, para ter uma alimentação mais saudável, uma relação mais interessante com o seu corpo. Vai ser o seu primeiro jejum, né? Se você parar de comer depois das 19, 20... Eu comia muito à noite, eu fui diminuindo, então eu comecei assim, fiquei um mês mais ou menos onde eu parei de comer depois das 21 horas. Depois de um mês eu comecei a não como mais depois das 20. Aí depois, agora, eu cheguei no que eu tenho agora, que eu não como mais depois das 19, mas isso foi um processo, lembra? Hábito a gente muda 1% de cada vez, não é fácil mexer em hábitos alimentares, então vai devagar. E por que é que isso vai ser uma das coisas que mais vai te ajudar a trazer clareza mental? O jejum, gente, é uma das melhores coisas para trazer clareza mental e para ajudar a gente a melhorar o nosso paladar mesmo, porque o nosso paladar vem sendo viciado aí de acordo com os nossos hábitos alimentares. Então, mudar isso não vai ser simples e também a gente vai ter que aprender a resgatar o sabor das comidas e não só dessas comidas e dessas combinações que a gente está acostumado a fazer.
Então, o jejum nos ajuda muito nisso. Mas você não precisa começar com um jejum de 12 horas, de 24 horas, não vai ser legal, você vai se estressar, e jejum é alguma coisa que a gente faz com acompanhamento e que a gente faz devagar. Agora, se você conseguir parar de comer depois das 21, depois das 20, você já vai dar um belo espaço para o seu organismo. À noite, o organismo está mais lento mesmo, ele está entrando na fase do repouso, ele está querendo começar a descansar. Ou seja, se a gente come muito nesse horário, a gente está estressando o nosso organismo literalmente, porque ele tem que fazer um esforço danado para fazer algo. Pensa você está aí num dia super cansada, você está exausta, você não aguenta mais nada, aí sei lá, vem seu chefe e te manda mais trabalho. Poxa, é mais difícil de fazer quando a gente já está cansado, não é? Ou sei lá, você chega em casa, não dormiu à noite por causa do seu filho pequeno, tá super exausta e tal, e aí chega no trabalho, você vai render menos, porque seu corpo tá estressado, ele tá cansado, você não tá com 100% de energia. É isso que acontece com nossos órgãos, com o nosso organismo à noite, ele vai chegando à noite, ele vai querendo relaxar, vai querendo descansar. Se a gente come muito ali nesse horário, aí danou, se a gente vai exigir muito dele, ele vai fazer o trabalho de um trabalhador estressado, ou seja, não vai ser tão bacana. Então, tentei diminuindo isso. Aí, claro, né, talvez você pergunte, pô, mas aí não saio mais para jantar com os meus amigos, como é que é? E se eu tiver uma reunião importante, sabe, o happy hour com a turma, como é que, assim, não como mais nesse horário? O que eu te digo é, começa a pensar no jantar depois das 8 da noite, depois das 7, o horário que você decidir aí, começa a pensar nisso como uma exceção. Ah, vai ter a festa de uma prima minha, da minha irmã, da minha mãe, aí vai ser um jantar, eu vou comer, mas é uma exceção. Nesse dia você vai comer, mas é diferente de você comer todas as noites até as 22, 23, quem assalta a geladeira na madrugada, a gente não tem como ter produtividade, clareza mental, foco, concentração, atacando a geladeira na madrugada. Não tem como, não há organismo que resista, além do a curto prazo, que é no dia seguinte já não vai ser legal, você já vai estar com a mente confusa, ao longo prazo isso significa toxinas e toxinas e toxinas e toxinas sendo geradas no seu organismo, e vamos combinar que o seu corpo merece melhor, algo melhor, que o seu corpo merece uma alimentação melhor e que você merece uma vida melhor e uma produção sem estresse, certo? Então, espero que você tenha aproveitado todas as dicas aí desse vídeo e coloca na prática, porque é isso que vai fazer toda a diferença.